conversa para este assunto. A consolidação da estratégia Indo-Pacífico é, portanto, um dos principais objetivos que Emmanuel Macron pretende consolidar com esta deslocação. Sim, Dorvaldo, apenas dizer que a França, do ponto de vista da sua política externa, é um Estado soberano, mesmo na sua relação com os Estados Unidos. Têm, sim, linhas de cooperação no domínio da promoção dos valores ocidentais, da democracia, do capitalismo, mas no que toca à execução, à concessão e execução da política externa, a França é bastante autônoma, se não mesmo independente no contexto europeu. É o único Estado no contexto da União Europeia, se pode dizer, que pode pensar e dizer o que pensa sem recear represália ou deturpação da sua relação com os Estados Unidos. Basta ver, muito recentemente, o antigo presidente francês, Sarkozy, publicou um livro e nas suas entrevistas foi dizendo, não é, qual poderia ser o posicionamento da França em relação a esse acontecimento da guerra russo-ucraniana, dizendo que nesta guerra os interesses americanos e franceses são contrastantes, ou mesmo até os pronunciamentos do presidente Emmanuel Macron em várias ocasiões sobre o facto de a Europa não ser um Estado vassalo ou uma organização vassala aos Estados Unidos. Isso remonta a uma história antiga da França, enquanto o país, não é, do iluminismo, que estabeleceu um conjunto de parâmetros que guiam até o realismo político dos Estados ocidentais, e também na contraposição que houve durante a década de 60 entre o governo de Gaulle e várias administrações dos Estados Unidos sobre, por exemplo, a problemática da concessão da capacidade nuclear, das armas nucleares francesas e da relação equidistante ou não equiparável que houve nisso em relação a uma espécie de favorecimento que os Estados Unidos deram ao Reino Unido e não à França. Enfim, a França, neste contexto da contenção da China, e também muitas vezes disse o presidente francês, em caso de guerra entre China e Estados Unidos, a França diz que não interviria. Enfim, a França é muito direta, muito concreta, muito autodeterminista em relação à sua política externa, e aqui nesta componente do Indo-Pacífico estará a seguir uma política toda sua, que visa a satisfação dos interesses franceses, mesmo se os Estados Unidos sejam o seu aliado antigo. Daí temos visto algumas semanas a visita que efetuou nas ilhas do Pacífico, ao largo da Austrália, e também agora, não é, essa visita que efetua no Bangladesh, isto é, no outro lado, isto é, enquanto o presidente dos Estados Unidos esteve no Vietnã, na Baía de Bengala esteve o presidente francês. E também aqui, não é, um pesado fardo de uma espécie de desconfiança que existe entre a França e os Estados Unidos, desde quando a Austrália saiu de um acordo de concessão de submarinos franceses em favor da aquisição dos submarinos dos Estados Unidos, que levaram, não é, à criação da chamada Aliança AUKUS, toda ela anglo-saxônica entre australianos, britânicos e americanos. Enfim, mas se essas relações econômicas entre esses Estados contribuir para a paz e para o progresso da humanidade, serão sempre, digamos assim, bem-vindas, mas se forem para criarem tensões geopolíticas desnecessárias, acho que serão também consideradas como elementos de instabilidade do Indo-Pacífico, da parte dos Estados que naquela região querem a paz, como se foi assinalado agora na conferência da ASEAN.